Olá pessoal, bem-vindos a mais um momento de estudo bíblico. Sabe-se que entre as gincanas, perguntas bíblicas, normalmente se repete uma que diz o seguinte, ou pergunta o seguinte: qual é o livro da Bíblia onde não aparece a palavra Deus? E é uma pergunta bem curiosa, né? Porque a gente fica pensando, um livro da Bíblia sem a palavra Deus? Qual é o livro da Bíblia que não aparece a palavra Deus? Bom, dando aqui a resposta, e talvez alguns de vocês poderiam até comentar aí, o livro bíblico que não tem a palavra Deus é Esther. Só que, de uma maneira impressionante, esse livro mostra a presença contínua de Deus na sua providência divina em todo o livro. Ao chegarmos ao final e percebermos como ele começa, como ele termina, quais são os enredos do meio, percebe-se que Deus está agindo através das pessoas em todos os momentos. Um Deus oculto. Nós cremos, ensinamos e usamos essa expressão Deus oculto para mostrar aquilo que a Bíblia ensina das ações e dos cuidados de Deus através das vocações, através do trabalho. Deus cuida de uma criança por meio da sua mãe, do seu pai. Deus ensina por meio de professores. Deus age através de meios, assim como Ele, no seu Espírito Santo, age através da proclamação da palavra. Pois bem, e eu quero então, nesse momento de estudo bíblico aqui pela comunidade luterana Cristo, eu sou o pastor Ismar e vou dirigir esse momento de conversa, falar um pouco mais sobre o livro de Esther. E quero mencionar para vocês que eu estou escolhendo falar sobre esse assunto e sobre esse livro, porque nesta semana nós comemoramos o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher. Estou gravando e vai ser publicado esse vídeo no dia 10 de março, agora, hoje, 2023, 10 de março. Então, esse é a motivação. Dia da Mulher, vamos falar sobre uma das mulheres da Bíblia, pensei eu, e pensei no livro de Esther. Então, não quero me fixar só no fato dela ser mulher, ou relacionar com o Dia da Mulher, também isso, mas quero mostrar um pouquinho desse livro como um todo e dessa curiosidade de não ter a palavra Deus, mas de ter Deus agindo em toda a história, descrita em cada página desse livro, o livro de Esther. E fica a motivação para que vocês aí estudem e analisem esse livro com mais calma, tá bem? Então, vamos lá. Esse livro conta a história no tempo do Império Persa. Para vocês se localizarem, Israel, o povo hebreu, foi levado escravo para a Babilônia depois da destruição da cidade de Jerusalém, lá no ano 586, 587. O povo então foi levado lá para a Babilônia. Tem aquelas histórias em torno de Daniel, por exemplo, a história conhecida de Daniel na Cova dos Leões, outras histórias. E depois veio o domínio do Império Persa. Inclusive, posteriormente, por um favor desse império, Esdras volta para reconstruir o templo em Jerusalém, especialmente Neemias ajuda nesta reconstrução final. Tá? Entre mentes tem então aí o Império Persa, mais ou menos dentro desse contexto que aparece essa história de Esther, ou seja, o povo judeu, o povo hebreu, lá pertencendo a esse império dominado pelos persas e tendo outro rei, outros desígnios, ou seja, eles estão lá não como escravos desta vez, mas como um povo, entre aspas, digamos assim, subjugado dentro desse grande império persa. Tá? Isso só para vocês aí se localizarem. Vamos lá então, vamos se localizar melhor agora olhando assim, se a gente pegasse Esther capítulo 1. Nós olhamos lá a história do rei Assuero, alguns colocam como Xerxes I também esse rei, um rei muito poderoso que tinha um extenso reinado.
E ele tinha como sua esposa a rainha Vasti. Olha só, nós pensando aí, né? No Dia da Mulher, nós temos aqui uma ação curiosa desta mulher chamada Vasti. O que aconteceu? Conta que o rei teve um momento de muita festa e bebedeira, inclusive. Provavelmente ele já estava bêbado nesse momento. E a grande questão era ostentar o seu grande poder como rei. Fazer de tudo para isso. E ele teve uma ideia de fazer com que a sua rainha, bela rainha Vasti, desfilasse na frente dos convidados para mostrar sua beleza. Enfim, o rei queria ostentar inclusive a rainha. E aqui nós temos uma manifestação quase típica do século XXI, presente que estamos vivendo, de uma mulher que hoje o pessoal usa uma expressão empoderada, né? A minha referência, vocês vão perceber que é bem bíblica se vocês lerem lá, porque diz que a Vasti se recusou a fazer isso. Se sentiu como um objeto, talvez, né, assim, meramente ali ilustrativo, e ela se recusou a fazer isso. E aí, curiosamente, há um diálogo um tanto bobo do rei, provavelmente embriagado junto com outros conselheiros, para manter o status quo dos homens sobre as mulheres. E aí ele decreta uma ordem, inclusive, de regramento do homem sobre a mulher, e também pensando nesse aspecto social. Enfim, isso é só um parênteses, uma curiosidade, já que vivenciamos aí o Dia das Mulheres. E desse diálogo aí, eles decidiram punir a Vasti, afastando-a do rei, por causa da rebeldia dela. E dentro desse aspecto, eles fazem um concurso de beleza entre moças do reino inteiro, e dentro desse curso de beleza, essa que leva o nome do livro, Esther, que era uma mulher, uma moça do povo de Deus, do povo hebreu, do povo judeu, é eleita nesse grande concurso de beleza, de quase um ano de tratamentos, enfim. E ela vem então a tornar-se a rainha do império. Esther torna-se a escolhida do rei Assuero e torna-se a rainha. Bom, já dando uma paradinha aqui, eu quero mencionar que isso está no capítulo 1 e 2. Eu estou falando aqui de maneira objetiva, mas isso está no capítulo 1 e 2 de Esther, caso você queira ir folhear a sua Bíblia e conferir. Já quero antecipar aqui, dando o que hoje a gente chama de spoiler, que a Esther é incrivelmente utilizada por Deus no seu caminho para salvar o seu povo. E aqui já está essa curiosidade. No livro que não fala a palavra Deus, do início ao fim, nós vemos ele escrevendo a história. Como assim escrevendo a história? Olha, talvez usando até essas bobagens do rei, usando essas bobeiras dos conselheiros, usando, quem sabe, até a presunção da rainha Vasti para encaminhar, mexer os pauzinhos, digamos assim, e colocar as pessoas a cumprir o desígnio que ele estava propondo. E aí nós temos então a Esther tomando lugar como rainha, e nós temos uma situação familiar da nova rainha Esther, que também o nome hebraico dela, né, dentro do povo era Hadassah. Então, como Hadassah ou Esther, ela era órfã, seus pais tinham morrido, e ela tinha sido criada, cuidada por um homem da sua família chamado Mordecai, que também acabava trabalhando dentro do Império Persa, mas era judeu. E entre mentes aparece um outro cara chamado Amã. Então, eu já falei do rei Assuero, da rainha Vasti, que foi colocada de lado, da Esther ou da Hadassah, que foi feita rainha, e aí aparece então Mordecai, que é esse parente da Esther que criou, né, um tio que criou ela, digamos assim.
E tem esse tal de Amã, que toma uma posição muito importante no império e que é inimigo do povo de Deus. E Amã passa a ter, especialmente assim, uma rivalidade com o tio parente da Esther, com Mordecai. O Amã, ele queria toda hora que as pessoas se curvassem perante ele por causa da sua autoridade. E o Mordecai, por ser do povo de Deus, não gostava de se curvar perante uma criatura, um ser, senão a Deus. E por isso, o Amã ficava furioso. Além disso, é curioso ver que o Amã ele é descendente de cananeus, especialmente de um povo que o rei Saul tinha que ter destruído e não destruiu. E agora então eles voltam, né? E o Amã fica tão bravo que ele planeja dar um jeito de destruir Mordecai, e quando ele descobre que o Mordecai é judeu, então ele quer destruir todo o povo judeu e passa a articular para que isso aconteça. Então é bem curioso essa situação. O capítulo 3 de Esther, você pode ver isso, né? Que o Mordecai e o Amã rivalizando, e o ódio de Amã contra todos os judeus, e o jeito com que ele pensa, ele faz uma estratégia para acabar com o povo judeu. O Amã faz, na verdade, uma lei, vamos dizer assim, né? Ele faz um projeto de lei, coisa e tal, ele articula com os políticos da época e acaba fazendo com que o rei assine esse decreto que prevê que em um determinado dia o povo judeu, o povo hebreu vai ser aniquilado, né? É quase como que uma antiga ação nazista, a gente que conhece a história de algumas décadas atrás. E ele pretende isso, e Mordecai fica sabendo desses planos de Amã e fica apavorado, porque de fato o povo judeu, o povo hebreu seria destruído. Tem um parênteses na história que é bastante, digamos assim, curioso, né? Que está ainda no final do capítulo 2, que é um momento em que o Mordecai, esse parente da Esther, esse judeu, descobre que haviam alguns funcionários do palácio tramando contra a vida do rei Assuero, do rei Xerxes. E o Mordecai, digamos assim, salva o rei. E isso é registrado lá nas crônicas. E determinado dia lá, o rei não conseguia dormir direito, e ele pediu que lesse parte das crônicas, e ele descobriu que esse tal de Mordecai, que na verdade era parente da Esther, a rainha Esther, mas o rei não sabia disso. E ele descobre que esse judeu salvou a vida dele, e ele quer enaltecer esse judeu, né? E curiosamente, o rei manda o Amã, que era rival do Mordecai, desfilar com Mordecai, sendo honrado por todo o povo. De uma maneira, assim, digamos, usando a literatura, é interessante assim essas exaltações que um busca e que o outro ganha. Está sempre em ligação no livro, é muito legal, muito joia mesmo. E dentro de toda essa história está ligado esse desejo de Amã destruir o povo judeu. E Mordecai pensa em como salvar o povo, ele raciocina sobre estratégias diferentes que ele pode, e não tem nenhuma ideia. Então ele vai dialogar, falar com Esther, com a rainha Esther. E dentro da reflexão de Mordecai ele pensa, olha, somente tu pode ajudar. E aí tem uma palavra bem interessante que é colocada para Esther e que deve de nos fazer refletir sobre né, o quanto Deus está presente em toda essa história e de como tudo isso acontece de uma maneira muito bonita assim, né? É interessante que quando o Mordecai fala com a Esther, ele disse assim claramente para ela, ele fala assim, olha, Deus vai salvar o seu povo porque ele é justo e misericordioso. E penso que foi por causa disso que você foi feita rainha.
Talvez justamente para isso foi que você foi feita rainha. Percebe? O Mordecai, ele está percebendo a mão de Deus nessa história. E ele então diz para a rainha Esther, diz, olha, Deus vai salvar o seu povo. Se você se omitir, se nessa hora você se esconder, Deus vai salvar o povo de outro jeito, mas ai de ti, serás esquecida no livro da vida, digamos assim, né? E Esther age corajosamente. Talvez na nossa cultura a gente não compreenda bem isso, mas qualquer intervenção da Esther, numa lei do rei Assuero, ela podia ser morta, tranquilamente morta. Mas ela decide agir e ela pede para que todo o povo ore por ela, no momento em que ela fosse montar uma estratégia para falar com o rei e interceder em favor do povo. É muito curioso a maneira como isso acontece. Capítulo 4, versículo 14, só me referindo à Bíblia, caso você queira mexer, versículo 13, 4, 13, 14, diz assim: então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro. Ou seja, Deus vai socorrer de outra maneira. E livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como essa é que foste elevada a rainha? Então esse é o texto que eu mencionei há pouco, né? Quem sabe justamente para tudo isso, tu foste de uma maneira tão diferente, tornada rainha desse império, mesmo sendo tu apenas uma judia órfã, né? Simples, mas tu foi colocada nessa posição justamente para salvar o povo. Pois bem, gente boa, a Esther justamente faz uma estratégia, convida o rei e o Amã, que é o arquirrival do Mordecai, para um momento de banquete, conquista a simpatia deles, e por fim conta ao rei desta estratégia de um inimigo do povo para destruir o seu povo. E a pessoa que havia feito essa estratégia para destruir era Amã. Um pouquinho antes ainda o rei tinha ficado um pouco desconfiado com Amã por causa da Esther. E por fim, gente, o Amã é morto. E sabe como que o Amã é morto? É muito curioso também. O Amã havia um dia antes mandado construir uma grande forca para matar Mordecai e a sua família. E quando a história muda de figura e Esther intercede e Assuero se revolta contra Amã, o rei manda enforcar, matar o Amã na própria forca que ele construiu. Então aquele ditado, né, morrer pela própria forca, se concretiza na vida de Amã. Mas essa estratégia de acabar com o povo não foi tão fácil de desfazer, porque o rei tinha assinado, digamos assim, carimbado estas ordens, esses decretos que o Amã tinha feito como estratégia, e tinha uma regra que não podia ser desfeito, uma ordem do rei. Então os judeus se organizaram para se defender e conseguiram assim se livrar das mãos dos seus inimigos. Bom, o livro de Esther, pegando aqui a minha Bíblia e mencionando para vocês, ele tem 10 capítulos. 10 capítulos. O Mordecai, que era esse judeu, foi exaltado diante do império. Esther também foi exaltada como uma rainha sábia e corajosa. Mas esse livro, como disse lá no início, não tem, durante todos os seus 10 capítulos, escrito a palavra Deus. Mas percebem a providência divina? Desde o início, na saída de algumas pessoas do reino, a entrada de outras, nós temos Deus agindo. Se olharmos para esse povo, ele estava de fato bastante distante até mesmo das leis civis e cerimoniais estabelecidas para o povo hebreu lá no tempo de Moisés.
A começar por esse relacionamento da própria Esther, dessa participação no concurso de beleza, de todas desses afins. No entanto, mesmo através de autoridades pagãs, mesmo através de uma história de um império pagão, e mesmo sem ter o nome de Deus mencionado, misteriosamente, milagrosamente, misericordiosamente, nós percebemos a ação de Deus através da vida desta mulher, a Esther, a rainha Esther. Isso também nos faz pensar sobre a vida das diferentes, a história das diferentes nações, da nossa nação, e a história de cada pessoa, exaltada em posições maiores como Esther ou em posições menores no serviço diário. Entender que podemos colocar nossas vidas nas mãos de Deus, pedir que Ele encaminhe nossas ações, nosso querer e nosso realizar de acordo com a sua santa vontade. Assim a gente ora dizendo: seja feita a tua vontade. Que bom ter esse desafio como homens, como mulheres, como crianças, como idosos, como todos, diante de Deus, sermos guiados pelas suas mãos. E saber que mais que um livramento de um povo, como conduziu lá no livro de Esther, mais que a salvação de um povo, como fez com o povo judeu, o povo hebreu no tempo do rei Assuero, ele providenciou livramento, salvação, quando ele mesmo se fez gente e viveu entre nós e trouxe o seu reino, que não era babilônico, nem persa, nem mesmo judeu, era o reino de Deus, na figura do rei Jesus, humilde Senhor e Salvador Jesus. Por meio dele, desta providência e desse plano de salvação, nós somos libertados do diabo, do pecado e vencedores sobre a morte. Crer em Jesus, colocar nossa vida nas mãos de Jesus, é termos a certeza de que Ele guia as nossas vidas. E esse é o convite para cada um de vocês, para todos nós, através do livro de Esther, através da palavra de Deus, de crermos em Jesus, de seguirmos os desígnios da palavra de Deus, de olharmos com reverência e temor para os seus mandamentos e entregarmos nossa vida ao Senhor, confiando que o mais Ele fará, como fez na vida do povo, como fez e usou como instrumentos Mordecai e Esther, também Ele quer nos usar como instrumentos do seu reino, da sua vontade, da sua ação. Fica então aqui a motivação para todos vocês. Deem uma lida no livro de Esther. Ele não é um livro como as cartas apostólicas do Novo Testamento, não é um livro como os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele conta uma história que também revela que Deus é o Senhor da história, o Senhor da vida. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A motivação de falar sobre o livro de Esther foi o Dia das Mulheres. E eu quero justamente lembrar que em Cristo Jesus, o Rei dos Reis, não há diferença entre persas, babilônios, judeus, gentios, não há diferença entre homens e mulheres. Eu quero pegar aqui a Bíblia e encaminhar a conclusão desse nosso momento de estudo com o livro de Gálatas, no capítulo 3, a partir do versículo de número 28, que diz assim: por isso, não pode haver diferença entre judeu ou grego, nem entre escravo e liberto, nem entre homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, ou seja, todos iguais. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa.
Esta é a palavra com a qual eu concluo esse momento de estudo. Mais uma vez, fica aqui a motivação para você ler o livro de Esther, o livro em que não aparece a palavra Deus, mas do início ao fim mostra a ação de Deus. Um Deus talvez ali oculto, mas agindo de maneira misericordiosa para proteger o seu povo, assim como protege a minha vida e a vida de cada um de nós. Que a graça e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo, no amor eterno revelado em Jesus, esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Que assim seja. Amém.